Leitura do livro de Jeremias, capítulo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vos fala a voz da casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades e é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz. Trabalho do artífice das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul, celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair do vento os seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem e escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas? Israel é a vara da sua herança? Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a senti-lo dizendo, ai de mim por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor, e eu tinha dito, certamente isto é enfermidade, e eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram, os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer as cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem a que caminha. O dirigir os seus passos, castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não a tua ira, para que me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Jeremias, capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizei-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e farei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei por vós Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais e dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se me neste dia, então eu respondia, disse, amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor, apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que se cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém.
tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá, quebrantaram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim e eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, clamarão aos deuses a quem eles queimaram incensos. Eles, porém, nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades foram os seus deuses. E, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviam de ti. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denou-te o Senhor oliveira verde, formosa por ser seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acende o fogo ao seu redor dela e quebraram seus ramos, porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e a casa de Judá, para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas ações. Eu era como um manso cordeiro que leva a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo deles dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte, dizendo: não profetiza o nome do Senhor para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá neles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Jeremias capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos seus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Planteaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e me provas o coração para contigo. Impele-os como a ovelha para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e secará a erva do todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perece os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, o que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se-ão deslealmente contigo? Eles mesmos clamam após ti em altas vozes: não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a minha amada a alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Ando as aves de rapina contra ela e em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos, todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo. Da terra não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das nossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que vos arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar a cada um a sua herança e cada um a sua terra.
E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor.